Me chamo Ariana e essa é a minha história. Não, eu não fui planejada. Por vezes, a minha mãe dizia que a sua gestação foi a pior fase de sua vida. Eu nasci e não pude receber os cuidados maternos, pois precisei ficar internada. Por volta dos 3 anos de idade, eu sofria de uma doença chamada epilepsia e fui diagnosticada dependente de remédios controlados. Mas eu tinha uma família linda que me amava e cuidava de mim, até que aos 12 anos os meus pais se separaram. Sim, meu pai. Meu pai se foi, meu herói, meu amigo. Não era mais presente em minha vida como eu precisava. E a minha mãe? Ela entrou em desespero. Eu precisei dividir os meus dias em sofrer a falta do meu pai, sofrer o preconceito de ter os meus pais separados e cuidar da minha mãe doente, que por diversas vezes tentou o suicídio e eu lutava para impedir. Noites em claro, com medo de acordar e ela não estar mais lá. Sem contar os abusos que sofri. Mas a quem eu contaria? Ao meu pai que foi embora? A minha mãe doente? Ou a minha irmã que estava recém-casada e grávida? Mas aos 15 anos conheci um rapaz. Ele cuidava de mim, me fazia sair daquele furacão. Ele me ouvia, me trazia paz, esperança de dias melhores. E meses depois eu engravidei. Aquela paz se foi por falta de maturidade de ambas as partes, pois não tínhamos estrutura para tal responsabilidade. E eu era uma menina. Me lembro que precisei sair da escola, mas no fundo, tudo que eu queria era uma vida normal. Conversar com minhas amigas, tomar um sorvete, mas não. Eu precisava assumir aquela tamanha responsabilidade. E logo depois, sozinha, pois nós nos separamos. Eu voltei para a casa da minha mãe aos 17 anos, com um filho, sem estudo, sem trabalho. Passávamos muita dificuldade e sempre que podia, minha mãe fazia questão de gritar que eu não prestava para nada e que saí de casa, arrumei filho e voltei. Mas a minha vida mudou. Voltei a estudar, fui gestora empresarial de 2 empresas na Zona Sul. Deus restaurou meu casamento, nos casamos oficialmente. Meu ministério era tudo de mais maravilhoso. Eu era obreira de um ministério que alcançara mais de 200 países. Liderava evangelismos em hospitais, comunidades. E uma promessa que Deus havia feito há algum tempo atrás se cumprira. Eu estava grávida de mais um filho. Porém, os tantos afazeres me fizeram ser omissa quando se tratava do investimento pessoal. Eu quase não tinha tempo de cuidar da minha mente, ter tempo comigo mesmo e principalmente o meu relacionamento pessoal com Deus. Até que fui atingida por uma decepção, pois ali estava o meu coração. O meu tesouro estava nas mãos de um ser humano e só depois eu entendi. Essa decepção me levou a uma depressão profunda, crises de ansiedade. Minha pressão arterial ia entre 16, 17, 18. Meu coração a mais de 90 batimentos por minuto. E eu precisava ser levada às pressas para o pronto-socorro. Tive alopécia. Meus hormônios sofreram alteração e com isso o meu rosto ficou deformado. Comecei a ter síndrome do pânico e já não conseguia fazer os meus afazeres sozinha. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia ir à igreja. Eu saí da minha casa, construí um quarto e me escondi literalmente como em uma caverna. Perdi meu emprego, perdi meu casamento, perdi o meu ministério, perdi amigos. Perdi a minha casa
e me afastei dos meus filhos. E um dia, não aguentando mais aquela dor, que doía até os meus ossos, e cada respiração, a única palavra que eu conseguia entender, junto aos meus conflitos internos, era: descansa, que a dor passa. E eu juntei inúmeros tipos de medicamentos controlados e tomei, em uma tentativa absurda de descansar em meio a tanta frustração. Respirar é tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar.